Olá a todos, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo eu vou abordar outro assunto muito interessante, que é onde eu vou fazer uma análise do paralelo que se faz com Moisés e também com Saul em relação à liderança da organização hoje. Eu vou ler aqui um comentário que eu recebi. Na verdade, eu recebi vários comentários nesse sentido. Mas eu vou ler esse comentário aqui na íntegra e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre ele, tá bom? Abre aspas. Você está cometendo o mesmo erro dos israelitas. Eles se posicionaram contra Moisés, o escolhido de Jeová. Jeová encarou isso como traição. Da mesma forma, seu posicionamento contra o corpo governante é uma traição a Jeová. Lembre-se de Saul, que era o rei ungido de Jeová. Davi recusou-se a tocar no ungido de Jeová, mas confiou que Jeová consertaria os erros. Você também deveria confiar que Jeová consertará os erros, se é que há erros. Seus vídeos são prova de que você deixou de confiar em Jeová. Fecha aspas. Pois bem, então de uma perspectiva bastante superficial, você olha para esse argumento e você pensa, poxa, esse cidadão está certo. Realmente, essas acusações aqui sendo feitas, elas são bíblicas. Mas isso de uma análise superficial. Agora a gente vai fazer uma análise profunda disso e a gente vai ver que existem diferenças bastante significativas entre Moisés e a liderança das Testemunhas de Jeová. Existe uma diferença muito significativa, meu irmão. Pois bem, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Se eu me comparo a X, eu tenho que atender os requisitos de X. Eu tenho que ser aquilo que X é. Correto? Deixa eu explicar para você com uma ilustração. Imagine que você vá até uma concessionária para comprar um carro. Um carro elétrico bem caro. E aí o vendedor diz assim para você. Olha, senhor, nós temos esse modelo aqui que é o mesmo preço daquele carro, o Tesla. Aí você diz, o mesmo preço do Tesla, então deve ser tão bom quanto, né? É a primeira coisa que você vai pensar. Se você está pagando o mesmo preço que você pagaria num Tesla por um carro elétrico nacional, o que você espera? Que esse carro seja aquilo que o Tesla é. Então você que tem perspicácia, você está conseguindo entender o ponto que eu estou fazendo aqui? Bem, me deixa contar outra ilustração que aconteceu comigo, mas que tem o mesmo sentido dessa ilustração do Tesla. Certa vez eu estava conversando com uma moça, uma jovem assim solteira que estava tentando casar, e a gente estava falando sobre casamento e coisa assim. E ela disse assim, poxa, eu acho tão bonito essa questão de homem casar e ter um casamento duradouro e bonito, eu acho tão lindo, eu queria tanto isso pra mim, ela disse assim. E eu perguntei assim pra ela, então que tipo de homem você quer? Nisso ela respondeu, eu quero um homem que ganhe bem, que tenha um bom salário, que seja rico de preferência, que seja sensível, que goste de arte, que goste de poesia, que pague a conta no restaurante. Ou seja, ela descreveu todas as características de um homem tradicional. E aí eu olhei para ela e perguntei, tá, mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você quer esse tipo de homem, mas você é o tipo de mulher que este tipo de homem gostaria? Por exemplo, você é uma mulher tradicional? Você é uma mulher que sabe cozinhar, que sabe passar roupa, que sabe dizer amém quando o homem que sustenta a casa diz que sim ou diz que não? Você é o tipo de mulher que entende que, neste caso, visto que o homem é o provedor da família, ele tem a última palavra? Você é esse tipo de mulher que aceita isso? Em outras palavras, você é o tipo de mulher submissa tradicional? Virgem de preferência? Eu não falei virgem, mas eu pensei isso, né? Não que fosse da minha conta, eu jamais perguntaria isso, mas eu supus que ela tivesse um passado, né? E aí ela realmente não sabia o que responder. E eu falei, olha moça, você tem que pensar o seguinte, se você quer um homem tradicional, você vai ter que ser uma mulher tradicional, porque um homem tradicional não quer uma mulher que não é tradicional. Esse tipo de homem que você escreveu não gosta de mulher moderninha, autossuficiente, que manda em si mesma, empoderada. Homem tradicional não quer esse tipo de mulher. Mas essas ilustrações mostram o ponto que eu quero fazer. Se você exige ser tratado como a pessoa X, você deve ter ou possuir os atributos da pessoa X. Se eu vou pagar um preço de um Tesla por um carro que não é um Tesla, eu no mínimo espero que aquele carro seja tão bom quanto o Tesla, certo? Pois imagine que eu te ofereço um produto e eu digo que esse produto vale igual ao produto original X. Mas aí você tem o produto e você vê que ele não tem os requisitos do produto original X. Ele não tem as características do produto original que torna aquele produto original valioso. E ainda assim você pagou o mesmo preço, mas o produto é inferior. Sabe como é que se chama isso? Produto pirata. Isso se chama produto pirata. Pirataria. Mas o que isso tem a ver com a questão de Moisés, o argumento ali feito entre Moisés e o corpo governante?
A questão é muito simples, irmãos. Raciocínio seguinte. Nesse argumento, as pessoas que acreditam nesse argumento comparam o corpo governante com Moisés. Elas comparam o status de Moisés com o status do corpo governante. Ou seja, o corpo governante é para nós hoje o que Moisés era para Israel. É esse o argumento sendo feito aqui. No entanto, se a gente analisar os pontos, a gente vai ver que tem coisa meio estranha aí. Por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés tinha sinais sobrenaturais. Moisés era inspirado por Jeová. Jeová falou com Moisés. Pela boca de Moisés e pelo poder de Jeová, 10 pragas afligiram o Egito. Irmãos, esses não eram testemunhos tipo assim, Moisés chegou lá para Israel e disse assim, olha povo, seguinte, Jeová me escolheu, eu não tenho prova disso, eu não tenho sinais, mas vocês têm que acreditar em mim. Se vocês discordarem de mim, vocês estão discordando de Jeová. Moisés não disse isso. Então Moisés tinha, de fato, sinais miraculosos que provavam que ele era aquilo que ele afirmava ser. Gente, esse é um detalhe seríssimo e é muito relevante. Então a questão é muito simples. Se você compara o corpo governante a Moisés e você compara o status de Moisés ao status do corpo governante, é meu direito total, meu irmão, exigir do corpo governante aquilo que Moisés me deu. Ou deu a todos nós, a toda a humanidade, certo? Nós temos o testemunho das Escrituras que prova que Moisés fez sinais grandiosos, de fato, sinais miraculosos, sinais grandiosos, miraculosos, visíveis a olho nu. Então, se alguém está me exigindo a mesma obediência que eu dou a Moisés, eu exijo desse grupo de pessoas ou dessa pessoa aquilo que eu exijo de Moisés. E esse é um direito meu, meu irmão. Se eu estou pagando o preço de um Tesla, eu quero um Tesla. É simples, meu irmão. Se você quer um homem tradicional, seja uma mulher tradicional. Agora, os próprios membros do corpo governante alegam que não podem fazer sinais miraculosos. Entretanto, se você se rebelar contra eles, é a mesma coisa que você dizer não para Moisés. Peraí, meu irmão. Peraí. Se esse raciocínio te satisfaz, meu irmão, vá em frente e seja feliz. Para mim, isso não funciona. E é injusto da sua parte dizer que eu sou um apóstata, que eu não confio em Jeová, porque de fato eu penso assim. Mas, irmão, é uma coisa perfeitamente razoável. Você pode achar que eu não devia estar falando o que eu estou falando aqui, mas você não pode dizer que o que eu estou falando não faz sentido. Você sabe que faz sentido. Se eu paguei um preço de um Tesla, eu quero um Tesla. Se alguém me exige a obediência que eu dou a Moisés, eu exijo os sinais que Moisés me deu. Ou melhor, os sinais que ele deu a toda a humanidade. Só que se você quiser me vender um produto que custa o mesmo preço do original, mas que não tem as mesmas características do original, esse produto é pirata, meu irmão. E isso não passa de propaganda falsa. Isso é propaganda falsa. É simples.